Quando eu estou acompanhando minhas operações de negócios e gerenciando meus clientes, minhas oportunidades de fechamento de contratos e monitorando meus clientes potenciais no Microsoft Dynamics, quase sempre eu preciso consultar uma cláusula de contrato, um valor de uma proposta técnica ou até uma assinatura que meu cliente tenha feito, né? Digital ou aquela assinatura escaneada em que ele transforma novamente em documento digital e me passa, né, como um documento assinado. Esses dados eles ficam em documentos organizados em bibliotecas de documentos no meu SharePoint Online. Então, naturalmente, normalmente, eu uso o meu SharePoint Online para fazer gestão de GED, gestão eletrônica de documentos. Ele é o produto apropriado para operações avançadas de GED, né, de gestão eletrônica documental. Então, eu acesso através do meu navegador, o SharePoint, ou eu abro uma nova janela e realizo, né, digito ali a minha URL do site para conseguir acessar as bibliotecas de documentos, as pastas e os meus documentos respectivos, né, com minha organização por categoria, da forma com que eu trabalho. O fato é que eu percebo essa incômoda necessidade de sair da interface do Dynamics para ir para a interface e mexer com os documentos. Então, você imagina estar tratando um cliente no Dynamics, né? Nada de muito complicado. Sair do Dynamics, acessar uma guia, ir para a URL do SharePoint e fazer a gestão dos documentos que você recebeu do teu cliente, né? Seja ele uma proposta de uma cotação de um outro fornecedor, ele te passou para você ver se você cobre ou não a proposta dele, qualquer documento que o cliente te passe, é bom você ter, né? E o SharePoint é o lugar mais apropriado para isso. A boa notícia é que o Microsoft Dynamics CRM, tanto on-premises como no Dynamics CRM Online, você pode usar os recursos de gerenciamento do SharePoint, usar o GED do SharePoint pelo Dynamics CRM, usando a interface do CRM. Então, você consegue esse nível de integração. É possível armazenar e gerenciar documentos no contexto de um registro do Microsoft Dynamics CRM em um servidor que está executando o SharePoint e aproveitar a infraestrutura do SharePoint para compartilhar, gerenciar e colaborar com eficiência, o que acaba sendo uma união perfeita, né? De um lado o SharePoint com a parte de GED, de colaboração, gestão eletrônica de documentos avançada e completa, e de outro lado o Dynamics fazendo o seu papel muito bem de CRM, de Customer Relationship Management, tá ok? A integração do Dynamics CRM com o SharePoint permite criar, exibir, carregar e excluir documentos em um servidor que está executando o SharePoint pelo Dynamics. Também permite usar as capacidades de gerenciamento de documentos do SharePoint no CRM, como, por exemplo, fazer um check-in, fazer um check-out de um documento, exibir um histórico de versão, né, o chamado versionamento do SharePoint, e modificar as propriedades do documento. Os administradores podem habilitar a funcionalidade de gerenciamento de documentos com a integração do SharePoint baseada em servidor, que usa o Dynamics CRM Server ou online com a autenticação do SharePoint Server entre os dois servidores, entre os dois ambientes. Além disso, a integração do SharePoint baseada em servidor não exige software adicional. Basta que você tenha os dois produtos e eles mesmos se integram, né, através das APIs de integração. Importante dizer que depois que você permite a integração do SharePoint baseado em servidor, você não pode reverter para o método de autenticação baseado em cliente anterior. Então, depois que você passa a parte de gestão eletrônica de documentos de GED, você tira esse papel do Dynamics CRM e passa ele para o SharePoint, você não pode reverter, tá ok? Uma vez que você integrou. Bom, como que você faz para poder realizar essa integração? Você vem até aqui no menu principal do Dynamics CRM, você vem no módulo de configurações e no grupo Sistema você acessa Gerenciamento de Documentos. Aqui você terá ferramentas de integração e de configuração entre Dynamics e SharePoint. Então, você vem agora em habilitar a integração do SharePoint baseada em servidor. E logo vai aparecer para você a barrinha aqui em cima, olha, dizendo habilitar a integração do SharePoint baseada em servidor, habilitar agora. Ele te abre uma janela pop-up, onde você vai aceitar, né, começar o wizard aqui de configuração para que essa integração seja realizada. Vamos pausar um pouquinho aqui para uma breve lida e entender o que ele nos fala. Habilitar a integração com o SharePoint baseada em servidor. Depois de habilitar as integrações do SharePoint baseada em servidor, você perceberá as seguintes mudanças se tiver usado a integração anterior do SharePoint. Você pode executar ações do SharePoint na barra de comandos do CRM. Isso é muito legal, tá? Eu acho que o que mais compensa é realmente você usar as capacidades e ferramentas, botões, atalhos que o SharePoint tem hoje, que são muito avançados para a gestão eletrônica de documentos, dentro da interface do Dynamics, sem ter que sair do Dynamics e iniciar lá
uma experiência com a interface do SharePoint, tá? Outra coisa, os documentos do SharePoint aparecem em listas do Microsoft Dynamics. Essa integração também é bem interessante. Então, se você tiver uma lista do Dynamics que estiver exibindo alguma propriedade de documento, ele vai exibir as propriedades que estão no servidor de SharePoint também, né? Quanto aos documentos. E por último, não há instalação de componente de lista obrigatória do site do SharePoint. Se você já estiver conectado a sites do SharePoint, todos os sites deverão ser válidos para a integração do SharePoint baseada em servidor, ok? Então aqui eu vou clicar em avançar e olha só, ele me dá aqui um step by step mesmo, né, de como você quer integrar. Esse seu CRM, você quer integrar um SharePoint online ou um SharePoint local? Ele vai perguntar aqui se é on-premises ou online, ok? Então, dentro dessa primeira etapa, que é definir a implantação, ele diz o seguinte: a integração com o SharePoint baseada em servidor pode ser conectada a sites do SharePoint online ou locais, SharePoint Server, on-premises, ou SharePoint Online, nuvem, ok? Se vários sites do SharePoint forem usados, todos eles deverão ser do mesmo tipo de implantação. Isso quer dizer, se eu começar a implantar para SharePoint Server, todos os outros sites que podem ser utilizados também deverão ser on-premises Server, tá? E se for o primeiro site configurado, ele for online, todos os outros sites, todas as outras site collections devem ser hospedadas, devem ser de SharePoint Online, ok? Nesse meu caso aqui, o meu SharePoint ele é online, eu vou utilizar o escopo de SharePoint hosteado, SharePoint Cloud, ok? Que ele informa mais uma vez aqui embaixo. Olha só, ele pede agora a URL específica, tá? Qual é a minha dica, né? Qual que é a minha indicação, né, como boa prática Microsoft? Que você gere uma coleção de site apenas para essa finalidade. Por quê? Quando você integra o Dynamics CRM ao SharePoint, ele vai gerar nessa integração pastas com nomes, com tokens extensos, próprios e não amigáveis. Então, se você deixa isso dentro de uma biblioteca padrão de um site que você já está usando para um determinado fim, por exemplo, site comercial, né? O Dynamics ele é um produto comercial, olhando assim, né, a grosso modo. Se você separa uma biblioteca onde você já tem a nomenclatura de pastas todas bem estabelecidas, por exemplo, clientes, boletos, propostas, né? Você já tem uma organização daquela biblioteca ou daquele conjunto de bibliotecas de documentos no seu site do SharePoint, e você usar essa coleção de sites para integrar no Dynamics, ele vai começar a gerar por característica de produto, tá? Ele vai começar a gerar para você pastas com tokens ali não amigáveis. Vai ficar meio estranho. Então, minha boa prática, né, minha indicação como boa prática Microsoft é que você gere uma coleção de sites para isso. Vamos fazer então essa proeza, né, que é gerar uma coleção de sites lá no SharePoint. Eu estou indo aqui para a minha central administrativa do Office 365 para, a partir daqui, acessar a central de administração do meu SharePoint, da minha farm de SharePoint Online, ok? Centro de administração, né? Centros de administração. Vou para o centro de administração do SharePoint. Caso você esteja integrando o seu Dynamics CRM a um SharePoint Server, você vai até a área de gerenciamento de conjuntos de sites, de Web Applications. E aqui eu vou gerar um novo conjunto de sites particulares. Ok? Vou chamar ele de Dynamics CRM. Para esse fim, é uma nova coleção de sites com uma nova estrutura. Ele vai ter uma extensão /site, /sites, /CRM, ok? Não necessariamente, eu sempre digo isso, né? Nos meus treinamentos de SharePoint, o título tem que ser igual ao URL, tá? Eu vou puxar um template de site de equipe. O idioma do site vai ser português Brasil. Vou selecionar aqui o time zone Brasília e selecionar o administrador de conjunto de sites. Manter aqui a cota de recursos de servidor, como 300. E aguardar aqui o conjunto de sites ser gerado. Nesse instante está sendo gerado. Vou dar um FF para que nosso vídeo seja otimizado. Prontinho. Nossa site collection foi gerada. Olha só, vamos acessar aqui para ver se está tudo certo. Está acessível e já funcionando com a nossa biblioteca de documentos padrão. Então, eu vou usar essa URL para configurar aqui a minha integração com o meu Dynamics, tá ok? Vou voltar lá para o meu step.
by step, colar minha URL, avançar. Ele vai fazer o reconhecimento, né? Se existe, se eu tenho permissão, se é uma coleção de site que aceita a integração, ele realiza um monte de testes. No meu caso, eu decidi criar para o meu SharePoint, né, um conjunto de site dedicado apenas para o Dynamics CRM para a parte de gestão de documentos. Olha lá, olha lá. Ele já apontou que é válido. Vou estender um pouquinho aqui, que ele mostra tudo, olha lá. Detectou que é válido, ok? E ele diz o seguinte: validação bem-sucedida. Observe que depois de habilitar a integração do SharePoint baseada em servidor, você não pode usar nem habilitar a integração do cliente, que depende da solução da área restrita descontinuada. Então, uma vez que você passa a bola para o SharePoint para ele fazer o GED do Dynamics, o Dynamics não faz mais GED, tá? Vou habilitar, esse é o passo final. E, olha só, muito fácil, né? Fazer a integração, parabéns! A integração com o SharePoint baseada em servidor agora está concluída. Você adicionou uma nova URL do site do SharePoint, mas precisará ir até o assistente para configurações de gerenciamento de documentos e habilitar a geração automática de pastas para o site antes de poder visualizar os seus documentos. Então, você habilitou com sucesso, mas ainda falta configurar, tá? Você pode já pedir para abrir assistente de configuração de gerenciamento de documentos assim que você finalizar, clicar aqui em concluir. Ou você pode simplesmente fechar e depois acessar aqui, ó, configuração de gerenciamento de documentos, tá? Eu vou clicar aqui que ele já abre, ele já faz o procedimento aqui logo em seguida. Olha lá, já abriu para mim, tá? O que ele vai mostrar aqui? Com o conjunto de site criado, agora eu posso entender quais são os tipos de configurações que ele vai me permitir fazer. Então, aqui ele diz o seguinte: selecionar as entidades, né? O que são entidades do Dynamics? Como mostrado em algumas aulas anteriormente, eu vou falar muito ainda em entidade. As entidades são considerados os módulos do Dynamics, tá? Exemplo, dentro do menu principal e do módulo de vendas, eu tenho as minhas categorias e abaixo dela eu tenho as minhas entidades. Cliente potencial é um tipo de entidade, oportunidade é outro tipo de entidade. Concorrente, contato, conta, cotação, pedido, fatura, tudo isso é considerado entidade, tá? Pelo Dynamics. Então, é isso que ele está perguntando. Por quê? Porque ele vai agora perguntar nessa integração do GED SharePoint com o Dynamics, quais tipos de entidades que você vai querer fazer GED no Dynamics. Então, artigos de conhecimento, associação de categoria, enfim, atividade de campanha, quais são os tipos de entidade que você acha interessante começar a controlar GED. Você acha que um cliente potencial, na hora que você está gerando um lead lá, um prospect, né? Está prospectando, aí ele virou lead. Né? Está tratando ali ações comerciais com ele. Você acha que nessa tratativa ele pode te fornecer algumas documentações que você queira armazenar e associar aquele registro, que no caso é a própria entidade? Então você vai selecionar a entidade cliente potencial para o SharePoint fazer GED lá dentro. Tá? Assim como compromisso, ó, aqui ele já vem por padrão, cliente potencial, conta, artigo e artigo de conhecimento, especificações. Deixa eu mostrar os padrões do Dynamics. Oportunidade, produto, ok? Esses são os padrões, tá? Mas você pode fazer aqui a associação que você achar interessante. Então, de repente, você queira fazer uma associação a alguma entidade que não seja padrão, você pode, em qualquer momento, selecionar aqui. Por exemplo, tarefa. Dentro de tarefa e dentro de telefonema, eu quero adicionar, são tarefas, né? São atividades dentro do Dynamics. Eu quero adicionar a oportunidade do SharePoint fazer GED. A qualquer momento, tá? Eu posso voltar aqui e mudar esse comportamento, tá ok? Tirar a seleção e colocar a seleção de outras entidades. Dando continuidade, o site do SharePoint selecionado será usado como site padrão para o gerenciamento de documentos. Então, aqui, eu vou selecionar mais uma vez a URL que vai fazer parte dessa configuração. Já está na área de transferência, basta que eu dê um Ctrl V aqui. Ok? Vou avançar. Como eu sou administrador daquele conjunto de sites, é importante que se diga, tá? Eu tenho full access nos dois ambientes, no Dynamics e no SharePoint. Eu tenho que ter a administração, perfil de administração lá no SharePoint para poder ir ler e permitir isso. Olha lá, que bacana.
visionshare.treinamentos.sharepoint.com/sites/crm é uma URL válida, né? É a minha URL da minha web application, do meu site collection, ok? Selecionar estrutura de pastas. Vamos lá. Para criar uma estrutura de pastas baseada em uma entidade específica, clique na caixa de seleção e marque uma entidade. As pastas serão criadas no SharePoint no contexto dos seus registros do Microsoft Dynamics CRM. Então aqui ele vai pedir para você gerar aqui qual é a entidade que vai ser considerada pelo Dynamics, pelo SharePoint, como uma estrutura pai para a geração dessas pastas, desses diretórios conectados. Então, eu posso selecionar que, baseado em uma conta ou em um contato, que é o que ele permite, né, ele vai gerar ali as pastas, né? E ele, inclusive, dá aqui o caminho, olha só. Para entidades relacionadas a uma conta, crie pastas na pasta contas, caminho de pasta. Então, vai ter lá account, nome da account, né? Nome da entidade e o nome do registro. Criar pastas automaticamente, você também seta esse comportamento. As pastas serão criadas automaticamente no SharePoint. Criar pasta automaticamente, ok? Vou avançar. Clicando em avançar, enquanto ele carrega aqui, tá? Quando você clica em avançar, a configuração é finalizada e um aviso é emitido para informar que as bibliotecas de documentos relacionadas às entidades do Dynamics CRM escolhidas durante a configuração, que nesse nosso caso foi conta, né, estão sendo criadas no SharePoint Online. Olha só, bacana, já está avisando. As bibliotecas de documentos estão sendo criadas no caminho https://visionshare-treinamentos.sharepoint.com/sites/crm, que é a URL root do nosso site collection, tá? Este processo pode levar vários minutos. Clique em OK para continuar. Olha lá. Nesse instante, olha que interessante, ele está gerando, ó. Então, para a estrutura inicial, ele já gerou aqui, ó, 11 diretórios, né? São 11 jobs, na verdade, que ele gera e aí ele começa a criar. E quando cria-se, ele te dá aqui um relatório, né? Um mini report aqui de falhas, de já existentes e de recém-criadas. Então, eu tinha um job de 11, ele criou 11 para as categorias que eu selecionei. Então, para artigo de conta, para categoria, para cliente potencial, para conta, para cotação, especificações, oportunidades, produto, tarefa e telefonema. Então, cada estrutura vai ter a tua própria pasta pai para gerar lá os documentos associados aos registros dentro das entidades do Dynamics, né? Vamos clicar em concluir e a integração está feita, ok? Olha só, no Dynamics nada muda, é claro. Se eu vier aqui, vamos lá, em qualquer oportunidade, vamos pegar uma conta, sei lá, um contato, qualquer um, que seja uma entidade e que esteja configurada para gerar documentos via GED SharePoint. Vou pegar as minhas contas ativas, pegar aqui a Lightware. Na Lightware, digamos que a Lightware mandou um documento para mim, qualquer um dos responsáveis, tá? Eu tenho vários responsáveis aqui, várias pessoas que respondem pela Lightware. Se eu vier aqui, ó, em mais opções, em comum, agora eu tenho documentos e isso faz com que ele ative a sincronização entre os dois servidores, Dynamics e SharePoint. Tá vendo isso aqui? Grade associada ao documento. Esses controles que você está vendo são SharePoint. Tá? Se eu clicar em novo, olha que legal. Ele me dá as mesmas possibilidades de criar documentos Office que o SharePoint me dá na criação de documentos do Office Online. Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Tá? Eu posso carregar documentos existentes em meu disco rígido ou em meus discos separados, né? Pendrives, cases e assim por diante, discos externos, né? E ele vai diretamente para documentos em site padrão, ok? Eu posso trocar o local do documento, caso eu tenha mais um site configurado para armazenar esses documentos no SharePoint, adicionar novos locais, editar locais e abrir locais para o SharePoint. Tá? Então, qualquer documento que eu suba aqui, vamos fazer um teste. Eu vou subir aqui, ó, carregar um documento já existente. Olha só, vou carregar essa planilha do Excel aqui. Tá vendo? Importou tranquilamente. Nome do documento, quando que ele foi submetido, hora e data, tá?
horário Brasília, do jeito que eu configurei time zone. Quem que subiu, então ele traz todas as identidades. Essas identidades estão no SharePoint, tá? O local de destino, SharePoint e a minha URL específica. Olha o token grande que ele gerou aqui, ó. Por isso que eu falei que é bom você gerar um site específico para trabalhar com essa integração. Vamos dar uma olhadinha lá agora? Basta que eu dê um F5, que eu já vou enxergar aqui, ó, telefonema, tarefa, produto, oportunidade, especificação, quer dizer, são as pastas que foram geradas para armazenar essas informações. As pastas pais, né? Eu tenho a biblioteca de documentos padrão, onde ele vai falar sobre as listas aqui do SharePoint, mas eu também tenho, em conteúdo do site, todas as bibliotecas geradas. Então, na verdade, o que ele gera são bibliotecas para cada uma das entidades. Como a entidade que eu trabalhei agora no Dynamics é uma entidade do tipo conta, vamos na biblioteca que ele gerou para conta. Cliente potencial, artigo, cotação, conta, tá aqui, ó. Olha lá que legal. Ele gerou uma pasta chamada Lightware e um token único para armazenar o quê? Os documentos referentes à gestão do meu contato lá no meu Dynamics, ok? E assim eu configuro com sucesso a integração entre um servidor Dynamics com o servidor SharePoint e consigo ter uma centralização do meu GED, da minha gestão eletrônica de documentos, via controles específicos, né? Como esses próprios que você está vendo depois que você gera o documento, check-in, check-out, né? Isso tudo aqui é opção de GED avançada do SharePoint integrada ao Dynamics CRM Online.